Bom dia, quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui assistindo esse vídeo no nosso canal. Para mim é muito importante poder ter você aqui conosco. E hoje é o 5º vídeo da série A Rotina, onde eu compartilho 2 hábitos da minha rotina matinal. E esses 2 hábitos é a leitura de provérbios e a leitura de um livro. E o livro escolhido é O Desafio de Amar, um livro que tem 365 desafios. Então ele foi escolhido para que a gente possa desenvolver um relacionamento melhor com o nosso cônjuge e automaticamente um relacionamento melhor com Deus, para que a gente possa ter uma intimidade maior e ao mesmo tempo que essa intimidade cresce, a gente se desenvolve. E esse crescimento vai ser muito bom, não só para mim, como para você. Por isso eu decidi compartilhar aqui. Então, e o que é muito importante, e quando a gente finaliza Provérbios, a gente sempre traz uma lição poderosa, e todo o final desse livro, ele também tem um desafio, e é importantíssimo que você pratique esse desafio, que você não fique apenas aqui ouvindo ou vendo, não fique apenas nas palavras, mas que você vá para uma ação, que você vá para uma execução daquilo tudo que está sendo ensinado aqui. Porque de nada adianta você me dar o seu tempo se você não colocar isso daqui em prática e ver os resultados incríveis que você vai ter na sua vida. Esse é o meu desejo para você, que você possa avançar cada vez mais na sua vida. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. Claro, colocar o nosso cafezinho aqui, né? O dia começa com café. E hoje 25/11, e lembrando, o Provérbios é o Provérbios do dia. Vai ser incrível compartilhar 365 dias lendo Provérbios. Imagina só como que vai estar a tua vida se você lendo Provérbios durante 365 dias na sua vida. Provérbios é um hábito que me acompanha desde 2011, depois que eu li um livro chamado Salomão, o homem mais rico que existiu. Depois daquilo ali, passei a leitura de provérbios, passei a ler provérbios todos os dias. Então, de vários anos para cá, tenho lido provérbios e assim, é incrível, é transformador os ensinamentos milenares que a gente consegue tirar desse livro. Por quê? Porque a gente sabe que a vida ela tá acontecendo. Os problemas eles só mudam de pessoa para pessoa. As situações ela muda só de pessoa, mas eles são muito parecidos. Claro que cada um enfrenta de uma forma diferente. Na verdade, não é cada um enfrenta de uma forma diferente. Cada um tem uma interpretação diferente do problema. É mais ou menos assim. 2 alpinistas subindo uma montanha. Porém, um sobe de um lado e o outro sobe de outro. Todos estão subindo a mesma montanha, porém cada um vai ter vista diferente. Aqui, outros conselhos de Salomão, Provérbios 25. Estes são os outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelo servo Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. A altura do céu e a profundidade da terra e o coração dos soberanos são lugares insondáveis. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não te vanglories diante do rei, nem reivindiques um lugar entre as pessoas mais importantes, pois é muito melhor que o próprio rei te convide. Sobe aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Não conduza precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirá caso teu oponente te desminta? Busca resolver tua causa diretamente com o teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperarás tua reputação. Maçã de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento.
como o frescor da neve num dia de ceifa. É o mensageiro fiel para quem enviar. Ele reconforta a vida do seu Senhor. Nuvens e ventos e nada de chuva. Assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. Paulo. Com paciência dobra-se um magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Encontraste mel, come o suficiente, para que não fiques enjoado e vomites. Teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha a te odiar. Assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda, é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição, como tirar a própria roupa num dia frio, ou derramar vinagre numa ferida. É ter que cantar com o coração entristecido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É procedendo assim que amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. Melhor é viver solitário, no canto sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta, como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia quando chega de uma terra distante. Fonte turvada e nascente poluída é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre glória. Uma cidade aberta, sem muro, sem muralha. Uma cidade aberta, sem muralha. Tal é o homem sem autocontrole. O nosso insight aqui, a gente vai fazer uma reflexão aqui em 25:14. Nuvens e ventos e nada de chuva. Assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. É incrível, principalmente no dia de hoje, que cada vez mais as pessoas têm se entrelaçado nas próprias promessas. E essas promessas, por mais incrível que pareça, elas não fazem para outras pessoas. Elas fazem essas promessas para elas mesmas e elas não cumprem. E assim, quando a gente faz uma promessa, a gente precisa entender que tudo tem um peso. Tudo tem um peso. A sua decisão tem um peso, a sua promessa tem um peso. Se você deixar de não fazer nada, tem um peso. Você fazer alguma coisa tem um peso. Então a gente parte do princípio de quê? Que tudo tem um peso. Tudo vai ter um peso. Porém, tudo também tem uma consequência. Essa consequência ela pode ser boa, como essa consequência ela pode ser ruim. Você só vai saber se você fizer. Agora, quando a gente não faz, esse é um peso que nós carregamos, principalmente o da promessa quando nós fazemos. Imagine o seguinte, se cada promessa que você fez, ela fosse 1 grama das que você fez e não cumpriu, quantos quilos você acredita que estaria carregando hoje? E essas promessas, ela tem tanto peso emocional para você, como ela tem peso emocional. Talvez se você fez uma promessa para alguém, se você fez uma promessa para você, tudo isso tem um peso. Por quê? Essa promessa ela vai todos os dias te cobrar. Só que chega um tempo que você esquece dela. Só que ela não esquece de você. Porque é uma coisa que você falou que ia fazer e você não fez. Então toda vez que você promete e não cumpre, há um enfraquecimento naquilo que você diz. Por isso que muitas vezes você não consegue realizar as coisas. Por isso que muitas vezes não conseguimos realizar as coisas que gostaríamos de realizar. Porque nós já quebramos tanto a nossa palavra com a gente mesmo, as nossas promessas com a gente mesmo, e vai ser só mais uma vez que a gente não vai fazer. E aquilo ali fica acumulando. Isso ele começa a consumir tanta energia. Isso é igual às ideias. As ideias, quando você tem uma ideia e você não executa
pelo menos de alguma forma, tirando ela da cabeça e colocando no papel, se você não executar ela, pelo menos dessa forma, ela fica ocupando um espaço na sua cabeça. E aí você começa, porque a gente vai ter várias ideias todos os dias. Todos os dias surge uma ideia nova. Toda vez que a gente vê alguma coisa, está surgindo uma ideia nova. E quando a gente tem essas ideias e a gente não faz pelo menos um processo de execução, que é anotar, tirar da cabeça e colocar no papel, para quê? Para que você veja, para que você tenha, ela acaba indo pro campo das ideias, e esse campo das ideias vai ficando super lotado, e você ainda fica, queria só uma ideia, eu quero só uma ideia. Porém é o seguinte, de tanta ideia que você tem e você não executou nenhuma, toda ideia que vier, você não consegue visualizar que aquela ideia é boa ou é ruim. Porque você não sabe dizer se aquela ideia é boa ou ruim, porque você já está tão desacreditado que tanto faz você ter uma ideia boa como você ter uma ideia ruim. Você não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Por quê? Porque você não executou, porque você não fez. Então, aquilo que você não fez, que não é executado, não é mensurado. Então, se atente o quanto as promessas que você tem feito, antes de prometer, perceba se vai cumprir. Eu vou te passar um exercício. Antes de você começar a prometer as coisas, começa a cumprir as coisas que você vai prometer. Então, como que você faz isso? Você começa a renovar a sua confiança em você. Tudo que você for fazer, você fala que vai fazer. Começa pelo teu cotidiano. Vai escovar os dentes? Fala, eu vou escovar os dentes. Vai tomar banho? Tô indo tomar banho. Vou tomar banho agora. Vou fazer o café agora. Vou tomar um café agora. Vou conversar com um amigo agora. Então, você começa a fortalecer a promessa que você vai fazer e você faz. Que isso faz o quê? Você começa a voltar a ter a confiança naquilo que você está falando, você está fazendo. Show? Vamos agora para a leitura Desafio de Amar. Desafio, 5º dia. O amor é assunto de homem, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Quando um filme é classificado como uma história de amor, entendemos que é, primeiramente, um filme destinado a mulheres. Se a trama não contiver luta, sangue ou explosões, os homens o rejeitarão com satisfação. Mas o verdadeiro amor não é meramente um trabalho para a mulher. Ele está na essência da humanidade, transformando homens em criaturas fortes e corajosas. O amor faz o homem colocar de lado os comportamentos infantis e abraçar as suas responsabilidades para conduzir a sua família. Ele o faz defender sua esposa, prover para os seus filhos e até mesmo dar a sua vida se eles estiverem em perigo. O amor motiva o homem e confrontar a injustiça e criar padrões extremos em prol daquilo que ele acredita. Como cruzar um oceano para lutar pelo seu país. Jesus foi o homem mais amoroso que já caminhou na terra e permanece como o exemplo perfeito de masculinidade, compaixão. Ele confrontou o maligno, expulsou demônios e censurou hipócritas religiosos. Por amor, ele serviu sacrificialmente, resgatou e quebrantado de coração e dispostamente morreu pelos pecados do mundo. Homens reais adotam esse amor como força impulsora para fazerem corajosamente o que os meninos meramente sonham fazer. O desafio da semana é: continue orando essa semana. Senhor, ensina-me o que é o amor verdadeiro e faça de mim uma pessoa amável. Esse foi mais um dia, o 5º dia da série A Rotina, onde eu compartilho a leitura de Provérbios e a leitura do livro
o desafio de amar. Quero te agradecer por você ter chegado até aqui. Se você ainda não é inscrito, já vai aqui e se inscreve no nosso canal. Estou procurando colocar lá um vídeo todos os dias, para que você possa desfrutar do conhecimento, dessa sabedoria, que é uma sabedoria milenar, não é minha, é que está aqui. E a cada vez que você lê, você vai aprendendo cada vez mais. Então, é um dos hábitos mais incríveis, são um pilar de um conjunto de hábitos aqui que formam a minha rotina matinal. Então, muito bom você colocar esse hábito na sua vida. Por quê? Porque esse é o primeiro alimento que você dá para a sua mente. E quando você dá esse primeiro alimento para a sua mente, é incrível, é incrível. E como eu sempre digo, vencedores vencem, perdedores perdem. É simples assim. Não existe outra maneira de eu te ensinar. Eu sou Fábio Dola. Esse aqui é o meu jogo. Agora vai lá, põe pressão no sol que rompe.